Bom dia, alunos do primeiro ano, tudo bem? Professor Serafim, flores para vocês, tá? Porque sem poesia a gente não consegue viver num mundo tão árido, né? Então ofereço flores a vocês e a seus pais, porque a gente passa por momentos muito difíceis na pandemia e às vezes até por injustiças, tá? E vocês devem saber também do que estamos falando. Muito bem, hoje a nossa aula de filosofia, nós vamos trabalhar a primeira atividade de filosofia, nós vamos trabalhar com vocês já com a apostila 2. Se você não tem ainda, você tem que pegar lá, ó, tá vendo aqui? Você tem que pegar lá na sua casa. Devagarzinho o professor vai aprendendo a lidar com isso, porque eu acho importante esse contato. Logo, logo eu vou começar a fazer um treino com vocês que eu vou dar assistência uma vez por semana aí no Classroom, canal de mídia. Não esquece de entrar no canal de mídia. Lá você entra na sala de aula e a internet é gratuita. Você se cadastra. Se você tiver dificuldade, liga para nossa escola, ok? E lá você tem o Classroom. No Classroom estarão essas atividades e lá você pode devolver as atividades também. Então nós vamos, para facilitar para o aluno, usar a apostila, né? Então a apostila está aí. Então, nosso tema é filosofia e vida, filosofia sempre trabalhando com a vida, tá vendo aí? Página 80, vê o número aí? 80, você vai dar uma lida nesses textos aí. Tem aqui o tema da nossa aula, ó. A filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência, ok? Muito bem. Então, o homem primitivo, o homem como surgiu, ele precisava de algumas explicações, mas a ciência, o homem não tinha ainda toda essa organização de métodos, de pensar, não dominava a escrita dessa maneira que a gente domina, que todos conhecem, nem a fala o homem tinha, e você estudou em história o homem primitivo, né? Então o homem era um ser primitivo e que não dominava nada. Mas como é que o homem precisava para começar a entender? Quando ele começa a ter o pensamento lógico e científico, ele precisa organizar as coisas. Na medida que o homem vai evoluindo, o homem precisa organizar as coisas e a gente dá esse nome de quê? De método, de um caminho, da receita de bolo. E você já conhece bem esse tipo de organização. É por isso que a gente continua fazendo as coisas. Cada produto que você recebe tem lá um manual de uso, de instrução, não é isso? Muito bem. Enfim, o homem precisou adaptar várias coisas, promover as suas habilidades, e isso ele deu o nome o quê? De cultura. Então todo povo tem uma cultura. O que é uma cultura de verdade, né? Cultura, né? Ou é uma ação humana onde o homem desenvolve habilidades de se expressar, de ser entendido e da valorização das suas habilidades. Cada um vai aprendendo uma coisa e vai mostrando isso. E a gente vai tendo mais cultura na medida que a gente aprende mais coisas e está aberto a aprender. A cultura é um conjunto de elementos que a gente agrega à nossa vida, que vai fazer parte da nossa ação e vai nortear todo o nosso comportamento, o nosso julgamento ético, o nosso julgamento moral. Enfim, o Homem Sem Cultura é um livro só com capa, sem conteúdos. Para você ter cultura, você tem que ter a capa e depois desenvolvendo os seus conteúdos, que é a sua personalidade e as coisas que você vai adquirindo. Cultura está na comida, cultura está na dança, cultura está na maneira que você lida com alguma coisa, cultura está no jeito que você fala, nas ideias que você propaga. Cultura é todo um arcabouço de conhecimentos, habilidades e práticas que vai fazendo da gente uma pessoa melhor ou pior. Se ela tem menos cultura, ela tem menos possibilidade de ser tolerante, de estar aberto a conhecer novas coisas. E para isso o homem não tinha uma organização, para isso o homem não tinha ainda essa organização. Então o homem precisava de criar uma história, criar uma maneira para que o outro acreditasse numa maneira de explicar. Por exemplo, como é que o homem surgiu, quem é Deus, como que eu vou fazer com que socialmente as pessoas façam as coisas de uma maneira igual e comportada. Para isso o homem criou os mitos. O que são os mitos? São histórias, crenças, e aí você vai ter logo o folclore, que são os mitos também, que nos impedem de fazer alguma coisa. Dentro dos mitos estão os padrões morais, às vezes os comportamentos sociais,
a maneira com que a gente lida com todas as coisas. Por exemplo, se nós tivéssemos a cultura da morte, seria normal o homem matar o outro. Mas nós não temos, pelo menos não deveríamos, né? Há muitos que querem que a cultura da morte se estabeleça. Então aí o homem precisou de coisas para explicar o que a ciência não tinha como ainda, porque o homem ainda não tinha um pensamento científico organizado. Ele criou seus mitos. Mas você hoje já tem, mas você sabe, quando você é criança, aos seus pais, nós vamos contando mitos para você, Saci Pererê, histórias de terror, né? E tem uma série de outros mitos, a maneira de sentar, falar sobre determinados assuntos. Muitas vezes os mitos são até para nos proteger. Muitas vezes os medos que os mitos trazem, nos trazem o quê? Cuidados, mas às vezes também nos inibe de crescer. Por isso que a gente tem que superar os mitos e procurar uma explicação científica. E para isso, no mito, dentro do mito, o mito faz parte da nossa cultura. Como plantar flores, fazer comida, falar, cantar, também faz parte da nossa cultura, que é essa ação que só o ser humano faz de transformação de si ou da natureza. Muito bem. E para isso, o mito veio fundamentar o que também? A religião. Religião é religar, não é? Então nesse bimestre vamos tratar de tudo isso. Religar você com Deus, conectar você com alguma crença. E crença estão ligadas aos mitos. E finalmente a arte, que é a habilidade de você fazer. Qual é a arte que você... O que você pratica? Eu lembro que sua mãe falava, esse menino é arteiro. Pode ser uma coisa negativa, né? Mas se você pegar essa arte, essa habilidade que você tem, e começar a mostrar ela, e as pessoas gostarem, você está mostrando a sua habilidade, a arte com que você domina uma bola de futebol, que você escreve um poema, que você canta, que você luta, né? A maneira com que você lida com as coisas, quando você sabe agregar e mesmo quando você sabe denegrir alguém, isso também pode ser uma arte. A arte pode ser boa ou ruim, ok? Aqui na página 81, você vai ler, e aí tem essa mesinha aqui, ó. Tá vendo essa mesinha? Deixa eu achar aqui com o dedo que lidar com o vídeo. Essa mesinha vai aparecer em várias páginas. Vai ter um texto aqui, tem um texto que você vai ler, que é o mito grego de Prometeu e Epimeteu. São pessoas lá da filosofia grega, né? Mitos, né? Figuras mitológicas, que se arrumou para explicar o mundo. Você que é cristão, você conhece a explicação do mundo. E Deus fez o mundo em 7 dias, não é assim? Não é verdade? E fala de Adão e Eva, não é? Então essa é a forma com que o cristianismo vai explicando a criação do homem. Nós que somos ocidentais, aqui do mundo que vem ali do cantinho da Rússia, de Moscou para cá, ocidente, né? Ali meridiano de 35, 45, professor de geografia, depois você pergunta para ele, mas ele vai saber especificar certinho. Para cá, vindo para as Américas, ocidente. Para lá, para o leste, oriente. Para o oeste, oriente. Ok? Muito bem. Então você vai ler esse mito de Prometeu e Epimeteu, que os gregos usavam para mostrar como é que o homem foi criado. Ok? Tudo bem? E aí não é Adão e Eva, de uma maneira que foi criado. Tem outras crenças, outras religiões que explicam isso de outra forma. Você vai depois me fazer um trabalho aqui. Tá vendo nessa página? Ó, isso aqui você deve ter aprendido já em história, os bantôs e urubás, como é que foi a criação do mundo, né? E aqui tem, do ponto de vista boneca de Carajá, dos índios, como é que os índios explicam o mundo. Você vai pesquisar para mim no Google. Eu não vou te dar a fonte, porque nossa aula é invertida. Você vai lá no Google, pesquisa e apresenta para o professor, ok? Narrativa da criação judaico-cristã. O judaico-cristã é a mesma nossa, porque nós somos cristãos, os cristãos vieram do judaísmo. E no judaísmo fala lá de Adão e Eva. Eles ficaram com a Torá e nós fizemos a Bíblia Sagrada de Jesus Cristo. Tem o Velho Testamento que faz parte lá da Torá e o Novo Testamento que faz parte de agora.
né, dos mundos atuais. A narrativa da criação em Yorubá tem nos livros de história também, você pode pesquisar em livro, você pode pesquisar no Google, várias coisas, põe a fonte para o professor, tá? Porque isso é estudar é pesquisar. E a narrativa chinesa, tem aqui, né, aqui uma figura chinesa, olha aí, tá vendo aí? Narrativa da criação chinesa. Aí você vai ter shintoísta, se você quiser ir mais além e se interessar pelo assunto, faça um aprofundamento. Pois bem, mas para essa aula de hoje, eles começam aqui dizendo assim, você já parou para pensar que tudo no mundo é grandioso e nós, os seres humanos, somos tão pequenininhos, mas nós destruímos o meio ambiente e consertamos o meio ambiente. A gente faz coisas maravilhosas e faz coisas monstruosas, né? A gente é o único ser que consegue fazer métodos, racionalizar, destruir e reconstruir, né? O homem, nesse pequenininho aqui, ele vai nas altas profundezas do mar e na imensidão do universo. O homem já quer chegar nas estrelas, não é isso? Isso é um problema? Não. Isso é a capacidade do homem pensar, ok? E se eu ficar preso a algum mito, será que eu vou conseguir transcender o meu pensamento? Né? Então, o homem é o único ser capaz de transformar a natureza, destruí-la, recuperar. E o homem é o único ser, se não existir um cometa, alguma coisa aí, capaz de exterminar a sua própria espécie, de entrar lá no meio ambiente, alterar o meio ambiente e trazer o Covid, o SARS-CoV, para dentro dele, né? Enquanto a gente procura remédio, o remédio está lá dentro da natureza. O homem não tinha nada que mexer com a natureza, e outros vírus virão. Como podem vir vírus também de cometas lá de fora que batem na Terra. A nossa vida é um acaso, mas o acaso é que o homem, ele nasceu com essa capacidade que você pode explicar, divina, com essa capacidade assim, de elaborar, de pensar, de ser olhos e ser um pequeno Deus e um pequeno demônio também. Porque o homem é o único capaz de organizar métodos por enquanto nesse universo que a gente conhece, né? E esses métodos podem ser bons ou ruins. Isso faz parte da cultura. A cultura também vai dizer se você é civilizado ou não. Então aí você vai ler esse texto sobre uma das explicações. Vamos nos ater para essa aula sobre esse texto, para não ficar cansativo para você. E você vai fazer os agrifamentos dele, de algumas coisas que você acha, de algumas coisas que você acha importante. E tá aqui, ó, a atividade. A atividade tá aqui na apostila para você não ter dúvida. Eu estou aprendendo a trabalhar com isso aqui ainda, tá? Vamos lá, aí, ó. Tá aí a atividade aí embaixo, ó. Reflita. Tá vendo? Tá lendo aí? Estou aprendendo isso aqui. Eu vou aprender logo para não judiar tanto de vocês, tá? Eu estou achando a posição. Ah, a posição é essa. Ó, não estou bêbado não, tá? É assim mesmo que o professor só bebe água. Ok? Vou ler para vocês. Reflita. O mito traz uma explicação sobre como o homem se sobressai aos demais animais. Porque sim, senhoras e senhores, nós somos animais. Só que somos um pouco diferentes. O fogo, como elemento da natureza, tem suas próprias leis. O fogo, lembra que você estudou história lá, que o homem passa a derreter metais quando começa a dominar o fogo? Né? Isso ocorre de forma pouco previsível, porque a gente não controla o raio ainda, né? Estamos tentando. Mas a gente já prevê. Né? Dessa forma, em estado natural, sem o domínio do ser humano, o fogo não pode promover, por exemplo, a fabricação de armas. Mas o conhecimento para acender e apagar, isso a gente, olha como a gente é danadinho, a gente consegue, né? E aumentar ou diminuir a chama. Sua mãe não está fazendo almoço aí, pode ser que esteja vendo, não abaixa o fogo, filho, vai queimar o arroz. Olha o café, e quando sai para bater papo ou atender alguém, esquece lá a panela e volta, queimou, né? Acontece bastante comigo isso, viu? Mas eu estou me corrigindo, que dá um trabalho lavar a panela, sabia? Você já lavou a panela aí para sua mãe? Não? Isso também é cultura, isso também é inserção, isso é educação também. Lava a louça para sua mãe. Ali, varre a casa também, viu? Para de ficar só no joguinho. Jogar é bom, mas joga o jogo da vida. E aí, tem lá. Mas o conhecimento para acender e apagar, ou aumentar ou diminuir as chamas, possibilitou o domínio da produção de artefatos. Várias coisas
que proporcionou que o fogo fizesse, inclusive que você fizesse um churrasquinho, saudade de churrasquinho, né? Bom, né? Ou que assasse uma lasanha aí no forno. Pede pra sua mãe fazer uma lasanha. Ah, me convida, tá? Estou aí disponível. Vou de máscara e vou comer a 3 metros de distância, falando baixo. Ok? Possibilitou o domínio da produção de artefatos, também ampliou a possibilidade de gerar outros conhecimentos. Curiosidade do homem, o fogo proporcionou a ele. Ó, isso aqui eu comi um pão agora cedo, né? Ainda tá meio sujinho, deixa eu mostrar pra você, olha lá, ó. Ainda tá aí com manteiga, ó. Não leva a mão não, eu vou lavar, tá? Olha aqui, petróleo, plástico, aço, tudo isso por causa do fogo. O fogo teve uma ascensão fundamental para o homem das cavernas, o homem primitivo, mas a inteligência, o fogo sem inteligência, a organização do homem, não valeria de nada, não é? Então, o mito Ptolomeu vai trabalhar muito essa questão do fogo, do surgimento do homem, etc e tal. E aí é engraçado, quando você for fazer essas atividades aqui, você vai ali na apostila, então estou te passando 2 atividades, né? Quando você fazer essa atividade aqui, você vai descobrir que também o processo de criação do homem é curioso, viu, gente? Porque essa questão de pegou o barro, fez Adão, fez Eva, no fundo os mitos, quase todos eles tratam de maneira muito similar, só muda os personagens, uma coisa muito interessante, você vai perceber que bacana que é esse negócio da criação do homem que as religiões colocam. Lembrando você que essa aula é do mito, o mito é importante na primeira explicação, que não é uma explicação científica. O mito é uma história que você cria, que tem lá vários padrões que ditam comportamento, que explicam alguma coisa. Mas depois que você vai estudando, a ideia é você procurar uma explicação um pouco mais científica. Se você não achar, você pode ficar na questão da fé, vira religião, vira teologia, ok? Tudo bem? Muito bem. Então você vai fazer essa atividade para mim, tá? Ok? O mito é uma obra literária também, é um recurso literário. E você vai responder para mim essa questão, refletir sobre a explicação como o homem se sobressaiu, né? Os animais não dominam fogo, né? Ainda bem, os outros, os irracionais, porque nós somos racionais. E aí você vai ver que tem também essa mesinha acompanhando, ok? Então lembra, eu passei para você até agora uma atividade para você refletir. A segunda atividade é para você pesquisar aí no Google, não esquece de botar para o professor as fontes, tá? Dessas figuras aqui, de como eles explicam como que é o mito da criação do homem, tá bom? Você vai pesquisar e apresentar para nós. Não precisa ser aquele texto enorme, não, você vai sintetizar, né? Mas também não vai fazer uma coisa de 2 linhas, por favor, tá bom? Vou permitir, desde que você não recorte e cole, você compare sites, que você possa digitar. Mas se eu perceber que é cópia ipsis literis, você perde nota, tudo bem? O importante para mim é a pesquisa. Se você achar 2 sites que trazem uma explicação de 2 formas indígenas de explicar o mundo e as crenças, eu aceito, vou considerar um trabalho seu bacana, porque a sua curiosidade foi além da aula. Tudo bem? E a terceira que você vai fazer, você vai observar essa mesa, você vai ver que essa mesa aparece em todos os cantos. A terceira questão que eu quero, vou focar direitinho aqui a câmera. Quero que você pense aqui, essa mesa aqui colocada. Olha, tem várias ferramentas que o homem usa e que você usa. Isso é cultura. Será que fazer uma mesa é cultura? Vamos começar aí pelo tampo da madeira? Eu queria que você descrevesse para mim alguns métodos. Como você acha que é a pessoa? Tenta me descrever organizadamente esse ser humano. Eu não vou pedir para você analisar a imagem e falar da imagem, porque também é uma outra cultura. Quero inverter o processo. Você vai olhar essa imagem aqui e vai tentar descrever para mim uma cena, uma pequena história de alguém que chega aqui. Como que ele usa isso aqui? Para que ele usa os livros? Será que é um profissional? Será que é um professor? Será que é um advogado? Será que é uma médica que usa essa sala? Tenta descrever para mim as funções. A pessoa, descrever, ó, o advogado, Dr. Joaquim, ele
trabalha com advocacia. E ele lê muitos livros, estou tentando contar uma história. Cria, materializa uma cena e coloca essa mesa aqui como processo de criação das necessidades da cultura do ser humano. Se você tiver dúvida, vai lá no chat, a aula foi um pouquinho longa, você vai me fazer então 3 atividades. Refletir sobre o texto aqui, que é grego, da questão da explicação do mundo na Grécia, página 82. Na página 83 você vai ter essas fontes aqui da explicação dos mitos religiosos, como é que surgiu o homem, a criação do mundo. E você vai analisar para mim essa mesa aqui e criar uma pequena história contextualizando uma pessoa que está utilizando ela. Olha todas as necessidades atendidas aí. Será que uma pessoa só construiria tudo isso? Essa é uma dica, na criação é livre, filosofia, se pergunte sempre por que, será, como e pode inovar. Abraço, fique com Deus, tchau, se cuidem, saudades de vocês.